Bom dia, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos neste sábado, 25º dia da nossa oração, da nossa intimidade com Deus, da nossa busca, sabendo que nós estamos nos aproximando dos 40 dias do nosso propósito. Vejamos que nós temos pela frente apenas 15 dias. Então nós temos 15 dias ainda para refletirmos, buscarmos a Deus verdadeiramente, intimidade com Deus, mudança de vida, mudança de atitude, ouvindo ao Senhor, adorando a Deus, reverenciando a sua santidade e sabendo o que Ele tem para mim e para você. O que nós colocamos como propósito perante Ele. Nesta mensagem de hoje, nós vamos novamente estar falando sobre o reino dos céus, o reino de Deus, o reino na terra. É um alinhamento em que nós nos propusemos esta semana e nós ouvimos tantos exemplos. E hoje nós vamos estar vendo de que quando Daniel chega lá na Babilônia, eles foram também levados como cativos, ele e seus 3 amigos e, enfim, uma grande quantidade, de pessoas da cidade de Jerusalém foram levados para a Babilônia, foram escravizados. E ali acontece que a primeira coisa que aquele rei da Babilônia, o que Nabucodonosor queria fazer, era mudar o nome deles, porque se ele mudasse o nome, a intenção dele, na verdade ele mudou, mas a intenção dele era que mudando o nome de Daniel e dos seus 3 amigos, ele estaria com isso, a intenção final seria mudar a cultura, mudar a identidade de Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E na verdade ele chega a mudar o nome, só que aqui nós aprendemos algo na essência desses jovens, e Daniel é o líder que puxa à frente nessa determinação. Por isso que ele foi o mais abençoado, por isso que ele recebe, além de toda a sabedoria da cultura do reino, além de tudo aquilo, ele ainda recebe revelação de sonhos e visões. Vemos que os amigos dele não receberam isso, só a sabedoria de toda a cultura do reino. Então, nós entendemos com isso que, qual é a cultura do reino de Deus? Como eu e você estamos respondendo à cultura do reino de Deus? Deus mudou o nosso nome, sim. Quando Ele nos chamou, quando Ele nos separou, Ele passou a nos chamar de filhos. Então, nós fizemos parte da cultura do reino de Deus como filhos, não só como criaturas, não só como sendo criados por Ele, mas Ele nos chama de filhos. Amados, nós temos algo assim maravilhoso que hoje Deus, para mim sempre é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa, a palavra é maravilhosa, os versículos saltam maravilhosamente, por isso que eu sempre falo, é maravilhoso, é sobremodo excelente. Então a Bíblia fala de que, através de Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele chama de felizes, bem-aventurados são os, quer dizer que são felizes, são os felizes. Então, nessa primeira palavra, ele já nos revela o objetivo que Deus tem para nós, o objetivo que Jesus veio fazer aqui na Terra. Ele quer nos colocar dentro da cultura do reino de Deus, a cultura que ele viveu, em que ele realmente, mesmo perante tudo que Jesus viu, ele era feliz, ele via a paz, ele é o príncipe da paz e ele tem nos ensinado tudo isso. Nós vemos que Deus, através dos princípios, através de Mateus 5, que Mateus 5 compreende como se fosse uma cartilha de uma constituição. E ele começa falando nessa cartilha dirigindo a mim e a você, nos chamando de bem-aventurados, nos chamando de felizes, nos dizendo que ele tem promessas mesmo apesar e, no entanto, por tudo que a gente vê, por tudo que a gente passou, por tudo que se viveu. Então nós temos que compreender que as bem-aventuranças, a teoria de Jesus sobre a felicidade.
Então, as bem-aventuranças é uma teoria de Jesus, é uma colocação, é uma afirmação de Jesus sobre a minha e a sua felicidade. Muitos, na verdade, consideram apenas que são deveres éticos que constam ali e que, para serem cumpridos, mas mesmo assim, nem todos cumprem. Porém, Jesus nos apresenta uma série de 8 atitudes emocionais para reagirmos com a cultura do reino de Deus diante do quê? Das situações adversas perante este mundo. Para quê? Para que eu e você sejamos felizes. Nós vemos que quando Jesus faz isso, diz a Mateus 5 que, vendo Jesus a multidão, ele subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, Jesus os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele chama de felizes. E nós vemos que Filipenses, capítulo 2, do 3 ao 8, diz: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, nem ele. Antes, assim mesmo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos que mesmo Jesus, Filho unigênito de Deus, ele não se vangloriou, ele não se achou que ele era igual a Deus. Então, é essa humildade de espírito que Jesus nos ensina, esse caráter maravilhoso de Jesus, ele nos ensina através dessa passagem bíblica. Ele diz tudo para mim e para você. Então, nós temos que ser completamente humildes, gentis, pacientes, suportando uns aos outros como em amor, não fazendo nada por ambição egoísta ou por vaidade. E quando vem o orgulho, vem a desgraça. Mas com a humildade vem a sabedoria, e quando vem a sabedoria, vem a vitória, vem a bonança, vem a perfeita e a vontade agradável de Deus. Depois Jesus continua: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Talvez eu e você, analisando um pouco antes, quantas vezes temos sido humilhados, quantas vezes fomos até não compreendidos no nosso espírito, na nossa maneira de ser, na nossa humildade única, buscando viver o caráter de Cristo, e sofremos por humilhação e viemos a chorar por isso. Eu e você passamos por isso que a Bíblia diz, Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Porque é muito mais fácil um espírito humilde se quebrantar, sofrer, chorar por algo, do que um espírito egoísta. O espírito orgulhoso, ele não se importa, ele não está nem aí. Ele não quer nem saber se ele vai ser consolado ou não, porque o espírito orgulhoso comanda a vida dele. Mas Jesus diz para mim e para você: se você chora, se sinta feliz. Como me sentir feliz se eu choro? Não, a felicidade é a resposta de Jesus. Porque nessa resposta de Jesus vem o consolo, aí vem a felicidade, vem a alegria. O Salmo 56:8 diz assim: registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? E que todas as nossas lágrimas, o salmista diz, que estão registradas no livro de Deus. Toda humilhação, toda dor, tudo que te roubaram, tudo que fizeram sofrer, tudo está registrado no livro de Deus. Bom, aí vem a perfeita equidade do Senhor. Ele é o único que julga. Jesus diz que nem ele mesmo seria capaz de julgar. Então, se você está passando por isso, se você passou por isso, ali diz: registra tu mesmo, Senhor, o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro?
E Apocalipse 4:7 diz que Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E nós sabemos que só Ele pode fazer isso. E é isso que nos mantém de pé, é isso que nos faz ir avante, é isso que nos dá força. Deus recolhe toda lágrima, Deus guarda num odre, porque Deus quer responder a cada uma, porque cada gota de lágrima há um sentimento, há uma dor, principalmente quando nós choramos na presença de Deus, mesmo não sendo na presença de Deus, mesmo não sendo por dor, por humilhação, quanto mais a presença de Deus, cada lágrima reflete um sentimento, uma tristeza, uma dor na presença do Pai, e Ele responde a cada uma, e Ele enxuga com seu amor, e responde com seu amor, com a sua restituição, com a sua restauração, com a sua bonança. Eu sempre digo que Deus sabe como enxugar as nossas lágrimas. Por quê? Porque Ele é um Deus de restituição, e tudo que nós choramos, ou por perdas, ou por roubo, ou que nos roubaram, ou por dor, ou por sentimento de buscar cura, milagres, vitórias, Ele sabe como, somente Ele sabe como enxugar nossas lágrimas. Como? Porque Ele traz respostas. E em cada resposta, a resposta vem chegando a nós e vai enxugando nossas lágrimas. Cada restituição de Deus vem enxugando as nossas lágrimas. Então creia nisso. Deus tem restituição para você e em cada lágrima está a bem-aventurança de Deus para a sua vida. Depois ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O Salmo 25:9 diz que ele guia os mansos no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Por quê? Os mansos herdam a terra? Porque os mansos se deixam ser guiados por Deus. Os mansos querem ser guiados por Deus neste caminho reto. Os mansos querem este caminho que é Jesus e viver nesse caminho. Os mansos se deixam ser ensinados. Os mansos são ordeiros. Então esses herdarão a terra. Se você tem esse espírito manso, esse espírito reto, deixe Jesus te guiar, porque Ele vai te ensinar, Ele vai te guiar, Ele vai te levar por um caminho plano, por um caminho reto, um caminho de glória, de virtudes, um caminho de grandes alegrias e grandes coisas de Deus, um caminho de paz. Porque a paz excede todo entendimento humano, e essa paz é que coordena nossos passos. E essa paz não tem preço para nós, é isso que Jesus quer dizer. Depois ele continua, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você foi injustiçado? Você tem sede de justiça? Então continue firme, porque Jesus disse que você será farto. A justiça vem sobre tua vida, toda injustiça contra a tua vida praticada, Deus é um Deus de restituição através da justiça, e você será farto dessa forma. Lá nos Salmos 18, 24 e 26 diz assim, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro puro te revelas, mas com o perverso reages à altura. Tem outra tradução, diz assim, ao puro, puro te mostras, ao bom, bom te revelas, ao fiel, fiel te revelas, e também ao perverso, irrepreensível, ao perverso com equidade. Então, Deus é um Deus de igualdade. Deus recompensa conforme a tua justiça, e ao injusto, conforme a injustiça. Então Deus é justo, Deus é fiel, descansa nele, essa bem-aventurança está sobre tua vida, essa sede de justiça sua será saciada, a nossa sede de justiça será saciada porque nós temos um Deus de justiça, um Deus de igualdade, um Deus de equidade. E Jesus continua, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Maravilhoso o que ele diz para nós, bem-aventurados os misericordiosos. Então, se você é misericordioso, nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Essa misericórdia de Deus nos alcança, e essa misericórdia tem que fazer com que nós sejamos misericordiosos para com os outros. Por quê? Porque agindo assim, nós também alcançaremos cada vez mais misericórdia.
Nós temos lá no livro de Lucas, capítulo 1, 49 e 50, diz assim: pois o poderoso Deus fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Diz tudo para mim e para você. Jesus continua: bem-aventurado os limpos de coração. Eu amo essa passagem, porque eles verão a Deus. Então, os que não têm coração limpo não verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o que nós buscamos nessa caminhada dos 40 dias? Cada vez mais limpar os nossos corações. Nós queremos ver a Deus, nós queremos ver Abraão, Isaac, Jacó, todos os santos que são com ele, os seus anjos. Tiago 4,8 diz assim: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, o ânimo dobre, purificam o coração. Porque uma mente dividida, ora ela é limpa, ora ela não é. Então limpam o coração, purifiquem o vosso coração. Aproximamo-nos de Deus, e Ele se aproximará de nós. Limpemos as nossas mãos, busquemos a Deus. Então, bem-aventurados somos eu e você, que mesmo sendo pecadores, mesmo nossos corações não estando 100% limpos, Deus se alegra e olha para nós, porque nós desejamos isso, nós almejamos por isso, nós queremos corações limpos, nós estamos em busca disso, porque nós queremos ver a Deus. Nós vemos que salmista Davi, lá no Salmo 51, 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele queria um coração puro, Davi queria um coração puro. Ele sabia que com esse coração puro, seu espírito não seria dividido. Ele teria um espírito inabalável, sua mente não seria dividida. Então caminhemos assim, busquemos assim. Olha quem foi Davi. Depois Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Por quê, amados? Porque Jesus é o príncipe da paz. Jesus é aquele que cede, que transmite uma paz para nós, que cede todo entendimento humano que não conhece a Jesus, que não conhece essa paz. Bem-aventurados somos eu e você, que semeamos a paz, que somos e podemos ser chamados de pacificadores. Por quê? Porque assim seremos chamados filhos de Deus. Os limpos de corações verão a Deus, mas os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Lá no livro de Filipenses 4,7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus faz isso. Ela excede o entendimento humano, por quê? Principalmente porque ela guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, e assim nós somos guardados, e assim nós somos protegidos, e assim nós somos de coração limpos, e assim nós veremos a Deus, e assim seremos chamados filhos de Deus. Depois Jesus diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós já sabemos que Deus é a destra da justiça sobre nossas vidas. Se nós somos perseguidos por causa da justiça, se nós somos perseguidos injustamente, o reino dos céus pertence a nós. Bem-aventurados somos eu e você, porque a destra de Deus, a destra da justiça está sobre a minha vida, sobre sua casa, sobre a minha casa, sobre seus sonhos, meus sonhos, projetos, trabalhos, sobre tudo o que é inerente à minha e à sua vida. Então, bem-aventurados somos nós, felizes seremos nós. Aí vem a resposta de Jesus, a verdadeira felicidade. Felizes são vocês que sofrem perseguição por causa da justiça. Sim, porque a resposta de Deus, a restituição de Deus nos traz a alegria completa, a resposta completa, a justiça completa. Depois ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Que coisa mais linda isso. Bem-aventurados, bem felizes são vocês, meus filhos, quando vos injuriarem, quando vos falarem mal de ti, quando apontarem o dedo, quando perseguirem, quando mentirem sobre você, quando disserem todo mal contra vós por minha causa, pelo evangelho, pela palavra, pela igreja na terra, pelo reino de Deus. Quantas vezes eu e você
ouvimos isso: injúria, perseguição, mentira, palavras maldosas contra nossas vidas, contra nossas atitudes, contra o nosso andar com Jesus, contra o nosso andar na igreja, contra o reino de Deus, contra tudo que faz parte ao reino de Deus nas nossas vidas, a essa vida espiritual que nós buscamos em Cristo Jesus, porque Ele que, na verdade, guarda, né, todos os nossos corações, guarda nossas mentes. É o que diz Jesus, o que diz Filipenses, o escritor Filipenses 4:7, que Jesus faz por nós. Então, bem-aventurados somos eu e você, felizes somos eu e você, e seremos felizes, continuemos firmes, continuemos fortes nessa caminhada, mesmo pelos percalços, mesmo pela injúria, Deus é conosco. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo Sermão do Monte, obrigado, Jesus, porque ali o Senhor dita todas as situações em que nós passamos e o Senhor nos traz as respostas de graça, de louvor, de vitória. Obrigado, Senhor Jesus, só isso nós queremos dizer nesse dia, obrigado, muito obrigado, e que tudo isso venha fazer parte das nossas vidas. Assim te pedimos e te agradecemos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Um beijo no teu coração e que as bem-aventuranças façam parte da tua vida e que as bem-aventuranças te façam realmente restituídos e que venha colher tudo isso que é a resposta de Jesus para minha e para a sua vida. Amém. Graças a Deus.